Qual é mais importante para você, meu irmão? Para você, minha irmã? Qual é o mais importante? Uma determinada pessoa ou a imagem daquela pessoa? Será que existe alguma diferença entre a pessoa e a imagem daquela pessoa? Será que os dois, tanto a pessoa quanto a imagem, têm o mesmo valor? Bom, a resposta você não precisa dar para mim. Pense apenas. E depois que você tiver pensado, refletido a respeito disso, quem é mais importante? A imagem ou a pessoa? Depois que você decidir quem é mais importante, se os dois são iguais, ou se a imagem é mais do que a própria pessoa, se a pessoa é mais que a própria imagem, depois que você decidir isso, leia. Mas antes de ler, peça ao Espírito Santo de Deus para te orientar. E depois abra sua Bíblia. No livro de Aos Colossenses, capítulo 1, eu vou chamar aqui o verso 15, eu vou ler aqui o verso 15. Diz aqui que o qual, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Depois, avançando um pouquinho mais, na carta aos Hebreus, está escrito o seguinte, no primeiro capítulo aos Hebreus. Hebreus 1, verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amado, amada, eu não sei o que você pensa, mas eu gostaria que você entendesse o que Deus declara na sua palavra. Textos simples, fáceis de entender, desde que o Espírito Santo oriente você, ou a mim, ou a nós. Nos dois versículos, tanto em Colossenses quanto em Hebreus, aparece a palavra imagem. Jesus Cristo está sendo o foco desses dois versículos, dessas duas passagens. Tanto Colossenses quanto Hebreus está falando de Jesus. E tanto Colossenses quanto Hebreus diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então veja, ele é a imagem do Deus invisível. De onde se conclui? Alguém consegue ver Deus? Quando a Bíblia diz que Deus é invisível, Deus é um espírito. Amado, preste atenção na palavra do Senhor. As denominações, muitas delas estão contaminadas. Poucas são as pessoas que conseguem enxergar. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E não Deus, pois só existe um Deus, que é o Pai, o Criador de todas as coisas. Pensem nisso. Esqueçam o que diz as denominações, ou que dizem as denominações, e abra a palavra do Senhor e peça ao Espírito Santo de Deus que te oriente. Olha, eu sei que o que eu estou falando é difícil de aceitar por algumas pessoas, mas peça a Deus, converse com Deus, olhe os textos e faça pesquisa mais profunda na Bíblia Sagrada. E você vai encontrar mais de uma vez dizendo que só existe um Deus e que só existe um Filho primogênito. Pensem nisso.